Oi, gente, eu sou a estagiária Loriene e eu vou dar aula de História para vocês hoje. Nessa aula, eu vou falar sobre alguns marcos de memória do Brasil. Então, para iniciar a aula, irei falar sobre a primeira capital do Brasil. Bom, em território colonial, Salvador foi definida como a primeira capital do Brasil. Mas você sabe o motivo? Todos aprendemos na escola que Salvador foi a primeira capital do Brasil, antes do título ser transferido para terras cariocas e séculos antes de uma capital planejada ser criada. Mas você sabe a história por trás disso tudo? Se não, então vem saber comigo. De 1549 a 1763, Salvador foi a capital do Brasil, sendo substituída pelo Rio de Janeiro e posteriormente Brasília. A decisão de nomear a cidade baiana como a primeira capital do território colonial partiu pela ineficiência das capitanias hereditárias. Visando acabar com as tais capitanias, o governo português designou Tomé de Souza como governador-geral do Brasil. Para solucionar o problema, a primeira decisão do governador foi nomear Salvador como a primeira capital do país. Esse que vocês estão vendo na foto é Tomé de Souza, que foi o governador-geral de Salvador. Essa foto é bem antiga, pois faz muito tempo que ele foi governador. A escolha de Tomé de Souza não foi por acaso, visto que a posição estratégica da Baía de Todos os Santos representava um grande benefício aos navegadores portugueses. Afinal, era ali que escoava a maior parte do pau-brasil extraído. Além disso, a seleção de Salvador como capital tinha também uma relação com a economia açucareira. O nordeste do país era o maior centro produtor de açúcar, que durante muito tempo foi uma das mais importantes e mais rentáveis riquezas exploradas pelos colonizadores. Desse modo, a posição estratégica da cidade era ainda mais necessária para os portugueses. No século XVIII, o cenário começou a mudar com a crise do açúcar no mercado internacional devido à queda nos preços e aos novos concorrentes, assim como a descoberta de metais preciosos ao centro-sul do país, o que acabou mudando os planos da coroa portuguesa. No ano de 1763, a capital do Brasil foi repassada para o Rio de Janeiro, principalmente pela descoberta de jazidas de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, regiões mais próximas da cidade carioca. Hoje em dia, Salvador ainda guarda o centro histórico interessantíssimos e diversas construções da época colonial, como a região de Pelourinho. Bom, essas são algumas fotos de Salvador. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a segunda capital do Brasil, que é a cidade de Rio de Janeiro. Vocês devem conhecer essa cidade bastante, porque é uma cidade bastante famosa, pois lá fica o Pão de Açúcar e as praias de Copacabana, e vários outros pontos turísticos, como Cristo Redentor. Então, a segunda capital do Brasil é Rio de Janeiro. Alcançando o século XVIII, a capital, que então era localizada na região nordestina, acabou sendo transferida para a cidade do Rio de Janeiro. Essa mudança pode ser entendida como uma consequência da nova realidade econômica da colônia. A partir daquele mesmo século, nos fins do século XVII, apareceram as primeiras notícias sobre a existência de metais preciosos no interior do território brasileiro. Em pouco tempo, diversos pontos de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso seriam grandes centros de extração de metais preciosos, principalmente o ouro. Para lucrar com a extração aurífera, os portugueses criaram uma série de impostos e exigências na exploração das minas encontradas pelo interior. Além disso, as vias de acesso para as cidades mineradoras passaram a ser duramente fiscalizadas por oficiais que tinham como objetivo a missão de combater o contrabando de pedras preciosas. Nesse conjunto de novas ações, a mudança da capital para o Rio de Janeiro foi uma importante ação para que os lucros da mineração fossem regulados e chegassem o mais rápido possível até Portugal. Agora, gente, eu vou passar algumas fotos da cidade do Rio de Janeiro e como ela é.
Agora eu vou falar sobre a terceira e atual capital do Brasil. Inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino, Brasil tornou-se formalmente a terceira capital do Brasil, após Salvador e Rio de Janeiro. E agora eu vou passar algumas fotos da cidade de Brasília. Agora eu irei falar sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se estendeu de 1821 a 1825, colocando em violenta oposição as duas partes, dentro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Argavares. As Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, instaladas em 1820, como consequência da Revolução Liberal do Porto, tomou decisões a partir de 1821, que tinham como objetivo reduzir novamente o Brasil ao seu antigo estatuto colonial. Antes do processo de independência do Brasil, ocorreu a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Em 1807, o exército francês invadiu o Reino de Portugal, que se recusava a participar do bloqueio continental contra o Reino Unido. Incapaz de resistir ao ataque, a família real e o governo português fugiram para o Brasil, que era então a mais rica e desenvolvida das colônias portuguesas. A instalação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro representou uma série de transformações políticas, econômicas e sociais que levaram à decisão do príncipe regente Dom João em 16 de dezembro de 1815. Agora eu irei falar sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se estendeu de 1821 a 1825, colocando em violenta oposição as duas partes, dentro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Argavares. As Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, instaladas em 1820, como consequência da Revolução Liberal do Porto, tomou decisões a partir de 1821, que tinham como objetivo reduzir novamente o Brasil ao seu antigo estatuto colonial. Antes do processo de independência do Brasil, ocorreu a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Em 1807, o exército francês invadiu o Reino de Portugal, que se recusava a participar do bloqueio continental contra o Reino Unido. Incapaz de resistir ao ataque, a família real e o governo português fugiram para o Brasil, que era então a mais rica e desenvolvida das colônias portuguesas. A instalação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro representou uma série de transformações políticas, econômicas e sociais que levaram à decisão do príncipe regente Dom João, em 16 de dezembro de 1815, de elevar o Brasil à condição de Reino Unido com sua ex-metrópole. Porém, em 1820, a Revolução Liberal eclodiu em Portugal e a família real foi forçada a retornar a Lisboa, antes de deixar o Brasil. No entanto, Dom João nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, como príncipe regente do Brasil em 1821. Embora Dom Pedro fosse fiel ao seu pai, a vontade das cortes portuguesas em repatriá-lo e de retornar ao Brasil ao seu antigo estatuto colonial a levou a rebelar-se. Oficialmente, a data comemorada para a independência do Brasil é de 7 de setembro de 1822, ocasião em que ocorreu o evento conhecido como Grito do Ipiranga, às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo, em 12 de outubro de 1822. O príncipe foi aclamado Dom Pedro I, imperador do Brasil, sendo coroado e consagrado em 1º de dezembro de 1822 e o país passou a ser conhecido como o Império do Brasil. Bom, agora eu vou falar sobre o primeiro teatro do Brasil. Primeiramente, é importante ressaltar que já existiam alguns pequenos teatros espalhados por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão, antes do decreto de 1810,
Dentre eles, podemos citar a Casa da Ópera em Ouro Preto, Minas Gerais, o Teatro São João em Salvador e o Teatro União em São Luís. Entretanto, o primeiro teatro brasileiro foi o Real Teatro São João, no Rio, que foi inaugurado em 1813. O edifício sofreu alterações em sua estrutura devido a 3 incêndios e precisou passar por reformas e até reconstruções. Além disso, mudou de nome algumas vezes. O mais conhecido deles foi Teatro São Pedro. A partir de 1923, passou a ser reconhecido por sua alcunha atual, Teatro João Caetano. Esse teatro é um local muito importante para a história do Brasil, pois foi lá que a primeira Constituição foi assinada. Atualmente também é conhecido por sua versatilidade, uma vez que recebe peças de gêneros bastante variados. O prédio fica localizado na Praça Tiradentes, no centro histórico do Rio de Janeiro. Bom, agora que vocês já viram o vídeo, eu vou explicar as atividades de vocês. A primeira atividade, vocês vão responder 3 questões. Aí eu vou falando e vocês vão anotando no caderno, e depois vocês respondam. A primeira questão vai ser quais foram as 3 capitais do Brasil. Qual foi a primeira capital do Brasil, qual foi a segunda capital do Brasil e qual foi a terceira e atual capital do Brasil. A segunda questão, vocês vão me dizer em que ano foi declarado a independência do Brasil. E a terceira, vocês vão me dizer o nome do primeiro teatro do Brasil. Aí vocês vão colocar as perguntas no caderno e depois vão responder. A segunda atividade, ela é bem fácil. Vocês vão perguntar para algum parente de vocês, algum familiar de vocês, algum marco de memória de Autônia, da cidade de vocês. Pergunta para eles, se vocês quiserem pesquisar na internet também pode, algum marco de memória e coloca no seu caderno. Se você quiser pesquisar mais de um, colocar mais de um, fique à vontade. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o conteúdo e bons estudos!